E nesse período após formar aí, doutor, você está com 20 anos, né? Comemoro 20 anos de inscrição na OAB em setembro de 24. Certo. Qual foi o cenário que você encontrou a princípio, depois que você se formou faculdade pública, privada? Como é que foi? Qual foi o cenário que você encontrou assim que você... acho que foi o exame da ordem, né? Você deve ter feito o exame da ordem. Pô, peguei a carteira e agora? Você olhou, como é que estava o cenário naquela época? Mudou muito, né? Se você imaginar o modo como nós funcionávamos como advocacia lá atrás, há 20 anos, e o modo como a gente funciona hoje é completamente diferente. O que se esperava de um profissional da advocacia 20 anos atrás é diferente do que o mercado quer do profissional hoje, né? Eu surgi numa época em que tudo se dava fisicamente. Isso por si só já é uma mudança muito grande, né? Então, boa parte do tempo que eu gastava como estagiário, eu pensei em estagiar muito cedo, era rodando o fórum para fazer carga dos autos. Antigamente era físico, né? Tinha autos físicos que documentavam os acontecimentos processuais. O pensamento era um terror, né? A pensar processo. E era muito carimbo. Então eu ficava boa parte do tempo guerreando com o servidor lá para conseguir que ele carimbasse um papel e isso é que faria o processo andar. Era uma rotina completamente diferente. Eu nasci nesse mundo, eu nasci como advogado nessa realidade física, né? E boa parte, então, da rotina que eu tinha como advogado era dedicada ao que o físico exigia. Hoje mudou tudo, né? Hoje é tudo digital, o acesso é muito fácil, a movimentação, em muitos casos, tem acontecido até automaticamente com o uso de inteligência artificial. Então, a realidade hoje, o que o mercado quer de mim como advogado é completamente diferente, quer habilidades completamente diferentes. E acho que esse é o grande desafio hoje da advocacia, que é se reinventar e se colocar relevante nessa realidade atual, né? Tá, a gente viu, de fato, né, esse avanço com relação à questão de tecnologia na velocidade do trâmite do processo, né? Mas, assim, o profissional advogado, né, as habilidades como de oratória, habilidades de, né, persuasão, que é muito importante, né? Quem já teve a oportunidade de assistir um julgamento, alguma coisa do tipo, chega a ser poético, né? A hora de você entoar a defesa, né, e colocar a verdade que condiz ao trabalho que você está fazendo, porque a advocacia ela é relativa, ela é dinâmica, acho que tem várias coisas que delimitam ali, né, que pode dizer que é um sinônimo da advocacia, né? Então, assim, né, tanto é que quando você entra numa causa, são dois lados, né? Cada um vai dizer a sua verdade, né? E não necessariamente um deles está errado, né? Por isso que eu tenho que ter um árbitro para ouvir os dois lados e chegar a uma conclusão que ele, árbitro, entende que é adequada para o caso, que pode, inclusive, ser diferente da conclusão que o tribunal vai alcançar. E que nem sempre também seja, né? Tipo, tem o árbitro, né? Que vai interpretar da forma dele também ali. Mas essas habilidades em comum com o advogado de antes, né, elas ainda são extremamente necessárias hoje em dia, né? Eu acho que elas são muito mais necessárias hoje do que elas eram antes. Antes eu conseguia advogar atrás de um computador, né? Eu já surgi na época do computador, não foi da máquina de datilografar. Que bom, né? Que bom. Mas eu conseguia advogar ficando atrás de um computador, digitando e cuidando de atividades burocráticas e conseguia viver da advocacia fazendo isso. Eu penso que hoje em dia já não. Porque a tecnologia devorou e está devorando cada vez mais a burocracia. E hoje o que o mercado quer é um profissional que olhe no olho do cliente dele, tenha a capacidade de se conectar empaticamente com o cliente dele, estabelecer essa relação de confiança, porque é a partir daí que ele vai fazer o cliente dele experimentar a justiça. O mercado quer hoje um profissional que se coloque diante de um magistrado, e também ter essa capacidade de estabelecer um vínculo ali com o magistrado para que o magistrado dê atenção às razões dele. Então não adianta eu chegar lá e falar qualquer coisa para o magistrado, porque vai ser em vão. Eu preciso entender de rapport, eu preciso entender de comunicação assertiva para que eu consiga, então, ter alguma persuasão sobre o magistrado, sobre o membro do Ministério Público. Então, essas habilidades que são eminentemente humanas são hoje as que realmente fazem diferença para o profissional da advocacia. Todo o resto, a inteligência artificial
dar conta. O que a inteligência artificial não consegue é ser humana, é ter uma inteligência humana, é sentir como nós sentimos, é se colocar no lugar do outro como nós temos a capacidade de nos colocarmos. E não tem jeito, pode passar o tempo que for, que nunca vai conseguir substituir naquilo que nós temos de humano. É esse o profissional do futuro, é esse advogado que está disposto a viver a sua humanidade na integralidade que o mercado pede cada vez mais.